Você já imaginou estar em alto mar e avistar no horizonte um navio flutuando? Silencioso, velas erguidas, casco intacto, mas ninguém a bordo. Nenhuma voz, nenhum movimento. Apenas o som do vento arrastando cordas e bandeiras. Parece cena de filme, né? Mas e se eu te disser que isso aconteceu de verdade? Várias vezes. E que até hoje ninguém conseguiu explicar completamente o que aconteceu com as tripulações que simplesmente desapareceram? Hoje, você vai conhecer 3 dos casos mais misteriosos da história marítima. Navios que pareciam amaldiçoados, que desafiaram toda a lógica e deixaram para trás perguntas que o tempo nunca respondeu. 3 nomes que entraram para o folclore dos mares: o Mary Celeste e o Octavius, e o Ourang Medan. 3 embarcações que, cada uma à sua maneira, foram encontradas navegando sozinhas e transformaram o medo do desconhecido em lenda. Mas antes de embarcarmos nessa viagem sem volta, respire fundo. Imagine-se no convés de um navio, cercado por nada além de oceano, silêncio e neblina. Porque é exatamente assim que nossa história começa. O ano era 1872. O mundo começava a se modernizar, mas o oceano ainda era um território de incerteza, de fé e superstição. Em novembro daquele ano, o navio mercante Mary Celeste zarpou de Nova York com destino a Gênova, na Itália. No comando estava o capitão Benjamin Briggs, um homem religioso, experiente e respeitado. Com ele, a esposa Sarah, a filhinha de apenas 2 anos, e uma tripulação de 7 marinheiros. A bordo, uma carga de 1.700 barris de álcool industrial, valiosa, perigosa e inflamável. Nada parecia fora do normal. Mas em poucos dias tudo se tornaria um dos maiores enigmas da história marítima. No dia 4 de dezembro de 1872, o navio britânico Dei Gratia navegava pelo Atlântico, a cerca de 1.000 quilômetros dos Açores, quando avistou uma embarcação à deriva, velas danificadas mas içadas, navegando devagar como se alguém ainda a controlasse. Os marinheiros tentaram contato, nenhuma resposta. Após se aproximarem, perceberam o nome pintado na popa: Mary Celeste. Era estranho. O navio parecia em boas condições, mas algo estava errado, muito errado. O capitão do Dei Gratia, David Morehouse, decidiu enviar uma equipe de inspeção. Quando os homens subiram a bordo, o silêncio era absoluto. Cabine após cabine, nada. Nenhum sinal de luta, nenhum corpo. Os pertences pessoais estavam todos lá. Até as joias da Sra. Briggs. Os pratos ainda estavam sobre a mesa. Os mantimentos intactos. A carga, quase toda presente, exceto por 9 barris vazios. O bote salva-vidas, porém, havia sumido. E o diário de bordo parava abruptamente no dia 25 de novembro, 9 dias antes, sem qualquer menção a tempestades, conflitos ou emergências. Era como se, de repente, todos tivessem simplesmente decidido desaparecer. A tripulação do Dei Gratia levou o Mary Celeste até Gibraltar, onde as autoridades iniciaram uma longa investigação. Piratas, motim e explosão? Ninguém conseguia chegar a uma conclusão convincente. Os investigadores descobriram que o álcool transportado poderia ter liberado vapores inflamáveis. Uma faísca talvez teria causado uma pequena explosão, o suficiente para assustar a tripulação, que poderia ter abandonado o navio às pressas. Mas por que não voltaram depois? Outros sugeriram motim, uma conspiração da tripulação contra o capitão. Mas não havia sinais de luta, nem sangue, nem roubo. E então, surgiram as teorias mais bizarras. Ataque de piratas fantasmas, abdução alienígena, ou até intervenção divina. Afinal, o capitão Briggs era um homem de fé e o navio parecia poupado. O caso do Mary Celeste se tornou lenda. Décadas depois foi estudado por escritores, historiadores e até detetives amadores, mas a verdade nunca apareceu. O navio, por sua vez, continuou navegando por mais alguns anos, passando por diferentes donos, até naufragar misteriosamente nas costas do Haiti em 1885, em um suposto acidente, que, curiosamente, também foi considerado fraude por seguro. Era como se o Mary Celeste carregasse uma maldição. Um navio que começou sua jornada cheio de fé e família e terminou sozinho, condenado a repetir o silêncio de sua própria história. E até hoje, se você perguntar a qualquer marinheiro sobre o Mary Celeste, muitos ainda dizem que aquele navio nunca esteve realmente vazio. Mas o Mary Celeste não foi o único. Anos antes dele,
Outro navio já havia desaparecido de maneira igualmente misteriosa. Um que ficou preso no gelo do Ártico por mais de uma década. E quando foi encontrado, todos a bordo estavam congelados. Essa é a história do Octavius, o navio que desafiou o próprio tempo. Imagine o silêncio do Ártico, o som distante do vento batendo no gelo, e no meio daquele deserto congelado um navio, preso, solitário, cercado por blocos de gelo altos como montanhas. Essa é a história do Octavius, o navio que ficou conhecido como a embarcação que congelou no tempo. O ano era 1761. O Octavius, um navio mercante britânico, deixou o porto de Londres com destino à China. A viagem naquela época era longa, meses atravessando mares perigosos, enfrentando tempestades e doenças. Mas o Octavius chegou ao seu destino sem problemas. Tudo parecia normal, até a viagem de volta. O capitão, cujo nome a história nunca registrou, decidiu tentar algo ousado: cruzar a passagem noroeste, uma rota quase lendária, que ligaria o Pacífico ao Atlântico pelo norte do Canadá, atravessando o gelo do Ártico. Na época, ninguém havia conseguido, mas se desse certo, economizaria meses de viagem. Foi uma decisão corajosa e fatal. O Octavius entrou no Ártico e nunca mais foi visto. 13 anos se passaram. Nenhuma notícia. Nenhum sobrevivente. Até que, em 1775, o baleeiro Harold navegava próximo à Groenlândia quando avistou um navio antigo, parcialmente congelado à deriva. As velas estavam rasgadas, o casco coberto de gelo, e o nome ainda visível na popa: Octavius. A tripulação do Harold subiu a bordo, com cuidado. O frio era cortante, o silêncio quase sobrenatural. Tudo estava em seu lugar, mas coberto por uma fina camada de gelo. Cordas, barris, mapas, utensílios, tudo preservado como se o tempo tivesse parado. Quando os marinheiros entraram na cabine do capitão, viram algo que jamais esqueceriam. Sentado à mesa de navegação, com a pena ainda entre os dedos, o capitão estava ali congelado, o corpo intacto, o rosto sereno, como se tivesse sido surpreendido no meio do trabalho. Ao lado dele, um diário aberto. A última anotação datava de 11 de novembro de 1762, 13 anos antes. A tripulação do Harold explorou o restante do navio. Todos os corpos estavam lá, congelados em suas posições. Alguns deitados, outros sentados, outros encolhidos sob cobertores. Pareciam dormir. O navio, de alguma forma, havia ficado preso no gelo por mais de uma década, preservado pelo frio à deriva, até ser libertado e flutuar novamente. Mas havia algo ainda mais estranho. Os marinheiros que subiram a bordo notaram que os mapas de navegação indicavam uma rota completa pela passagem noroeste. Ou seja, o capitão do Octavius pode ter sido o primeiro homem da história a atravessar o Ártico, mesmo que tenha morrido tentando. Mas essa descoberta veio acompanhada de um medo profundo. O frio parecia vivo. Um deles disse que sentia que o navio estava olhando de volta. Outro jurou ter ouvido passos no convés. Mesmo estando todos reunidos na cabine, com medo de um possível mau agouro, o capitão do Harold ordenou a retirada imediata. Eles levaram apenas o diário e abandonaram o Octavius, deixando-o seguir seu destino, desaparecendo novamente entre os blocos de gelo. O navio nunca mais foi visto. O caso do Octavius é um dos grandes enigmas marítimos da era das explorações. Durante anos, historiadores tentaram confirmar sua existência, mas nenhum registro oficial de um navio com esse nome foi encontrado em portos britânicos. Terá sido uma lenda criada por marinheiros, ou uma história real esquecida pelos livros, mas preservada pela tradição oral. O que se sabe é que o relato do Harold apareceu em registros navais e jornais da época. E de lá para cá, a história do navio congelado foi contada e recontada em centenas de versões. Mas há algo que ninguém pode negar. O Octavius representa mais do que um simples desaparecimento. Ele simboliza a obsessão humana por ultrapassar limites, mesmo quando o preço é a própria vida. O capitão que ousou cruzar o gelo talvez tenha conseguido o impossível, mas o destino o congelou no tempo, como uma lembrança eterna do perigo que espreita quando desafiamos o desconhecido. E dizem que até hoje alguns navegadores que cruzam o norte do Atlântico afirmam ter visto um navio antigo coberto de gelo navegando sob a aurora boreal, sem sinal de vida, mas com uma luz tremeluzindo na cabine do capitão. Seria o Octavius tentando completar sua rota para sempre?
Mas se o Octavius representa o frio e o tempo congelado, o próximo navio é o oposto. É o fogo, é o terror. É o único entre os três cuja lenda envolve algo tão assustador que muitos acreditam que ele nunca deveria ter existido. O nome dele? SS Ourang Medan. Um navio que apareceu de repente e mandou uma mensagem de socorro. E quando o encontraram, toda a tripulação estava morta. E ninguém, absolutamente ninguém, entendeu o porquê. Mayday, Mayday. Toda a tripulação morta, incluindo o capitão, talvez todos. Eu estou morrendo. E então silêncio. Essas foram as últimas transmissões captadas por diversos navios mercantes navegando próximo ao Estreito de Malaca, entre a Indonésia e a Malásia, em algum momento no final da década de 1940. A mensagem vinha de um cargueiro chamado SS Ourang Medan. Ninguém sabia quem era, de onde vinha, ou o que transportava. Mas algo naqueles sinais fez com que um navio norte-americano, o Silver Star, decidisse atender ao chamado. O que eles encontraram algumas horas depois se tornaria um dos maiores enigmas marítimos do século XX. Quando o Silver Star chegou à posição informada, o Ourang Medan estava lá, flutuando calmamente, sem sinais de dano, sem fumaça, sem fogo, sem movimento, mas também sem vida. Nenhum tripulante apareceu no convés, nenhum sinal de resposta às chamadas de rádio. Então o capitão do Silver Star ordenou que um grupo de marinheiros fosse até lá investigar. E o que eles encontraram é descrito até hoje como uma das cenas mais aterrorizantes da história naval. Corpos por todo o convés, todos mortos. Mas o mais estranho, sem ferimentos visíveis. Os olhos abertos, as bocas congeladas em expressões de puro terror. Alguns apontavam para algo que não estava lá. Outros tinham os braços erguidos como se tentassem se proteger de algo invisível. Os cães de bordo, também mortos com o mesmo olhar fixo. No interior do navio, a temperatura parecia normalmente fria mesmo sob o sol tropical. Não havia sinais de luta, de incêndio, nem de envenenamento visível. E no centro de tudo, o rádio ainda estava ligado. O operador, morto com os dedos sobre o transmissor congelado em posição. A última transmissão lembrava o capitão do Silver Star, dizia: "Toda a tripulação morta, estou morrendo." Logo em seguida, uma palavra final: "Eu morro." Os homens do Silver Star ficaram apenas o tempo necessário para investigar o básico. Não havia documentos, carga aberta, nem registros sobre a origem do Ourang Medan. O nome, que em malaio significa Homem de Medan, não aparecia em nenhum registro oficial de navios. Mas havia algo estranho no porão. Caixas metálicas lacradas. O ar parecia mais pesado ali, e alguns marinheiros juraram sentir um cheiro doce e sufocante, como de amêndoas amargas. Horas depois, o capitão ordenou o reboque do Ourang Medan até o porto mais próximo. Mas no meio da operação, algo inesperado aconteceu. Uma explosão, poderosa e repentina. O navio inteiro foi tomado pelas chamas, sem aviso, sem origem aparente. Os marinheiros do Silver Star cortaram as cordas e recuaram, observando e horrorizados enquanto o Ourang Medan queimava até afundar no mar. Nenhum vestígio foi recuperado. Nenhuma caixa, nenhum corpo, nenhum registro. Era como se aquele navio nunca tivesse existido. Mas o que realmente aconteceu a bordo do Ourang Medan? Desde então, dezenas de teorias surgiram. Algumas lógicas, outras nem tanto. A hipótese mais aceita entre pesquisadores é que o navio carregava carga ilegal de produtos químicos, possivelmente cianeto de potássio ou nitroglicerina, que em contato com a umidade do mar poderiam liberar gases letais. Esses vapores teriam intoxicado a tripulação, causando mortes rápidas e violentas, o que explicaria as expressões de horror, o colapso súbito e até a explosão posterior. Mas há um detalhe: não existe registro oficial de um navio com o nome Ourang Medan em nenhum arquivo marítimo internacional, nem mesmo no Lloyd's Register, o catálogo naval mais completo do mundo. Alguns investigadores afirmam que o Ourang Medan era, na verdade, um navio fantasma militar, parte de uma operação secreta de transporte de armas químicas. Outros dizem que foi uma experiência científica, conduzida por potências da Segunda Guerra Mundial, que saiu do controle. Há também quem acredite que o navio nunca existiu, que tudo não passou de uma história inventada para encobrir outro acidente. Mas então, como explicar os relatos registrados em jornais de 1948 como o The Straits Times de Singapura,
que realmente publicou matérias sobre o sinal de socorro e o resgate do navio, SOS do navio Ourang Medan. Tripulação morta. Investigação em andamento. Essas manchetes existiram e foram arquivadas, mas logo desapareceram das edições seguintes. Há quem diga que o Ourang Medan nunca afundou, que apenas desapareceu. Alguns pescadores da Indonésia afirmam ter visto, décadas depois, um grande navio enferrujado cruzando o horizonte, sem bandeira, sem nome visível, e à noite com uma luz fraca piscando no topo do mastro. Outros contam que, ao se aproximarem, ouviram vozes vindas do rádio, chamando por socorro com a mesma mensagem repetida desde 1947. Toda a tripulação morta, talvez todos. Se é verdade ou não, ninguém sabe. Mas o Ourang Medan continua sendo o símbolo perfeito do mistério marítimo. Um navio que apareceu do nada, deixou um rastro de horror e sumiu nas profundezas sem deixar explicações. E agora, olhando para trás, entre o Mary Celeste, o Octavius e o Ourang Medan, percebemos algo em comum. Esses navios não são apenas histórias sobre desaparecimentos. Eles são ecos do desconhecido. Cada um deles mostra um aspecto diferente do medo humano diante do mar. O silêncio inexplicável do Mary Celeste, o tempo congelado do Octavius, e o terror invisível do Ourang Medan. 3 navios, 3 séculos diferentes, mas um mesmo enigma. O mar guarda segredos que talvez nunca devêssemos descobrir. Mas ainda falta um último capítulo, o encerramento da jornada, a parte em que todos esses mistérios se conectam e deixam uma única pergunta no ar. Será que o verdadeiro navio fantasma não é o navio em si, mas a própria curiosidade humana que insiste em navegar onde a razão se recusa a ir? O mar é um espelho. Ele reflete tudo o que há de belo e de terrível em nós. Desde o início dos tempos, o homem olha para o oceano e vê nele tanto a promessa quanto o perigo. É um convite e uma ameaça ao mesmo tempo. Um lugar onde a coragem e o medo dividem o mesmo convés. E talvez por isso histórias como as do Mary Celeste, do Octavius e do Ourang Medan continuem nos fascinando. Não apenas porque queremos saber o que aconteceu, mas porque no fundo temos medo de descobrir. O Mary Celeste nos ensinou o mistério do desaparecimento. Como algo pode sumir sem deixar rastros, sem violência, sem explicação, apenas um vazio absoluto. É a ausência que assusta. A ideia de que a vida pode ser interrompida sem aviso, sem testemunhas, e que o mundo simplesmente segue, indiferente. O Octavius nos mostrou o poder do tempo, como a busca por ir além pode congelar o destino. Um navio parado por 13 anos com sua tripulação transformada em estátuas de gelo, um retrato eterno da ambição humana. E o Ourang Medan, o terror invisível, a lembrança de que há forças que não compreendemos e talvez nunca devêssemos tentar controlar. O medo do que não se pode ver, mas pode matar em silêncio. 3 histórias, 3 séculos, 3 advertências disfarçadas de lenda. O oceano é o maior cemitério do mundo, mas também é o maior arquivo. Lá nas profundezas, dormem segredos que escaparam de toda explicação humana. Navios que nunca foram encontrados, tripulações que desapareceram para sempre, e mensagens que ainda ecoam nas ondas de rádio, em frequências que ninguém mais deveria ouvir. Você já pensou que o mar cobre mais de 70% do planeta? Mas nós conhecemos menos dele do que conhecemos da Lua? Mais de 80% do fundo oceânico permanece inexplorado. É possível, e até provável, que o Mary Celeste, o Octavius e o Ourang Medan sejam apenas 3 histórias conhecidas entre centenas de casos esquecidos. 3 capítulos de um livro que o oceano ainda não terminou de escrever. E talvez nunca termine. Há quem diga que cada navio fantasma é um aviso, um lembrete de que o mar não perdoa, de que ele observa, espera e cobra. Outros acreditam que são ecos, memórias presas no tempo navegando eternamente, como fitas de um passado que se recusa a ser apagado. E se for isso mesmo? E se a cada vez que alguém conta uma dessas histórias, uma dessas embarcações reaparece, mesmo que por um breve momento em algum canto distante do oceano, só para lembrar que ainda está lá, esperando? Pense bem. O Mary Celeste foi encontrado à deriva, sem tripulação. O Octavius, congelado no tempo. O Ourang Medan, engolido pelo fogo. 3 destinos diferentes, mas todos com o mesmo fim. O silêncio. Nenhum deles teve testemunhas vivas para contar o que realmente aconteceu. É quase como se o mar quisesse guardar o segredo para si. E talvez esse seja o verdadeiro motivo pelo qual essas histórias
sobrevivem até hoje. Porque o mistério não está nos navios, está em nós. Somos nós que precisamos acreditar que há algo além do que podemos explicar, que o mundo ainda guarda segredos, e que o desconhecido, por mais assustador que seja, é o que mantém viva a nossa curiosidade. Sem o mistério, o mar seria apenas água. Mas com ele, o mar é um espelho da alma humana. Talvez o Mary Celeste ainda navegue em algum canto esquecido do Atlântico. Talvez o Octavius ainda esteja preso no gelo com o capitão à mesa, pena na mão, tentando terminar seu diário. E talvez, apenas talvez, o Orang Medan ainda envie seu sinal de socorro por ondas invisíveis, repetindo eternamente a mesma mensagem. Toda a tripulação morta, talvez todos. Mas o verdadeiro mistério não é onde eles estão. É porque, mesmo séculos depois, ainda sentimos arrepio ao ouvir seus nomes. Talvez porque, no fundo, o ser humano sempre teve medo de duas coisas: o silêncio e o mar. E juntos, eles formam o cenário perfeito para o desconhecido. Então, da próxima vez que você estiver perto do oceano, à noite especialmente, e o vento começar a soprar de um jeito estranho, com aquele som distante de cordas batendo em madeira, olhe para o horizonte. E se por acaso você enxergar uma luz piscando solitária em meio à neblina, talvez seja apenas um barco de pesca. Ou talvez seja um dos 3 navios que o tempo esqueceu. E agora eu te pergunto, o que você faria se visse um navio flutuando sozinho no mar sem ninguém a bordo? Você ouviria o chamado ou seguiria em frente fingindo que não viu? Porque às vezes o mistério não quer ser resolvido. Ele só quer ser lembrado.